Galera, se não estiver aparecendo aí, vocês me avisem, tá? E eu vou dar uma mexida aqui. Esperar aparecer aí pra... Beleza, foi, né? Agora eu vou colocar depois para vocês os dois materiais da América Anglo-Saxônica, o 1 e o 2 lá no grupo. Tá? E vocês peguem também. Vou tentar fechar hoje esse assunto de América Anglo-Saxônica, né? A gente ainda tem alguns outros assuntos para poder falar. A gente vai tentar fechar hoje. Acho que dá tempo. Falar só do Canadá, então dá tempo de fechar essa América Anglo-Saxônica aqui, tá? Então, essa segunda é só sobre o Canadá. Anterior a gente falou dos Estados Unidos, né? Chegamos a falar um pouquinho também do Canadá. Depois eu vou colocar esse material para vocês e o outro também, aí fica certinho, né? Todo mundo com material aí, tá? Mas, a princípio, a gente está seguindo lá o material, o livro, então não tem, ninguém vai se perder também, tá? Bom, então falando do país, do Canadá, também entra naquela questão do processo colonial, né? Então nós temos nessa região a chegada primeiro de franceses dentro do país, no que hoje é o Canadá, mas na época era apenas um território de ocupação, né? O período das ocupações do Novo Mundo. Então os franceses chegaram primeiro nessa área, chegaram também em várias áreas dos Estados Unidos, como a gente comentou na aula anterior, na aula passada, né? E em algumas regiões aí eles introduziram características, né, culturais do seu país. A gente vai ver daqui a pouquinho um movimento que existe dentro do Canadá, que é um movimento de separação, né, e que tem uma influência francesa muito forte. Com a chegada depois da Inglaterra, esse movimento acabou sendo superado, né, mas os ingleses também acabaram colonizando muito forte essa região. Tanto é que o Canadá, apesar de a gente tratar ele como um país independente, um país que tem um parlamento, né, que tem uma política muito forte, um país desenvolvido, ainda hoje é ligado à coroa britânica, né, é ligado à rainha, tá? Porque eles continuam fazendo parte de um sistema de comunidade, né, que é chamada Commonwealth, que é onde os países que um dia foram colonizados pelos ingleses ficam ligados ainda à coroa britânica. Não só o Canadá, mas tem Austrália, né? Tem Nova Zelândia, mas esse aqui é o principal país aí dessa Commonwealth. O principal é o Canadá. Também é um dos únicos países desenvolvidos aqui do nosso continente, né? Do continente americano. Então, Estados Unidos e Canadá são os dois desenvolvidos aqui, o restante é tudo subdesenvolvido, né? Ou, mas e os emergentes? Também tem emergentes aqui, mas os desenvolvidos são apenas os dois, né? Características físicas aí desse território. Está localizado no hemisfério norte, tem características ali, quando a gente fala, por exemplo, de clima, que estão ligados à sua posição geográfica, né, próximo ao Polo Norte, então acaba tendo uma carga de influência, né, muito forte em relação às condições climáticas desses polos, né? Boa parte do território canadense permanece abaixo de zero o ano todo, né? Então a condição climática muito forte, muito presente nessa região, né? O que garante ali climas frios, e aí a grande concentração demográfica do território fica para a parte mais fronteiriça, né, com os Estados Unidos, é a grande concentração, e mais a leste também é a grande concentração populacional. O restante do país fica sem ter ali uma ocupação humana, né, ou por nativos, os chamados inuites. E isso é uma outra característica muito forte do Canadá, ter uma grande população nativa. Muita gente não sabe ou pouco se discute sobre essa grande população nativa que o Canadá tem. Hoje a população nativa canadense, por exemplo, é maior que a nossa.
né? Os inuites são os antigos esquimós, né? Que eram como eles eram definidos ali pelos colonizadores. Esquimós, que vem de um termo que significa comedor de carne crua. Então eles comiam carne crua, por isso o apelido esquimó. Mas eles preferem ser chamados de inuites, né? É como se define ali aquela etnia que está lá no extremo norte do Canadá, tá? Aí tem a questão ali dele ser banhado pelo Pacífico, né, na leste, e também ser banhado pelo Atlântico a oeste. Isso é uma outra característica do território canadense. Assim como os Estados Unidos, os dois países têm saída para os dois grandes oceanos, né? Tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico. Por isso que existe uma grande proximidade do Canadá ali com a Ásia, com a Rússia, né, por exemplo, né, parte asiática russa ali, que no passado já serviu de rota comercial nesse território, até porque uma parte do território, ou próximo ao território canadense, que hoje pertence aos Estados Unidos, é um dos territórios descontínuos, que é o Alasca, já pertenceu à Rússia no passado, né? Possui o segundo maior território do mundo, superado apenas pela Rússia. Então, ali a extensão territorial, né, quase 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? E uma pequena população vivendo nesse imenso território. Então, existe uma baixa densidade demográfica dentro do território canadense, né? Densidade demográfica, para quem não lembra, a gente calcula ela quando a gente pega o total do território e divide pela quantidade de habitantes. Aí a gente vai ter a densidade demográfica. A nossa já é baixa, né? A brasileira, em torno ali de 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? A canadense é bem menor que a nossa, devido principalmente a essas condições climáticas, né, do território. Tá? Então acaba impedindo ali que a população ocupe, né, uma, uma área maior. Tá? O Canadá é país desenvolvido, então o IDH dele é muito elevado, tá? Está nos padrões ali de países extremamente ricos, né? Extremamente poderosos, que investem em educação, que investem em qualidade de vida, né? Por isso que o IDH canadense está tão elevado. Aí quando você analisa o PIB do Canadá, vocês vão ver que o nosso PIB aqui, né, ou a nossa economia é muito maior que a economia canadense. Né? Mas o que atrapalha, então, a gente ter um IDH tão elevado quanto o canadense? Principalmente a distribuição de renda. Né? Aqui no Brasil não existe distribuição de renda, existe concentração de renda. É o segundo país do mundo a ter ali uma grande concentração. Né? A segunda maior concentração de renda do planeta, então. A primeira é o Catar, na sequência é o Brasil. Então, o país onde a distribuição de renda existe, onde existe investimento em educação, em saúde, a tendência é o IDH aumentar, né? Porque melhora a qualidade de vida. Por isso que o Canadá tem esse IDH, por isso que os Estados Unidos ainda têm IDH de país desenvolvido, né? É muito elevado. Tá? A economia do Canadá está muito ligada ainda à economia dos Estados Unidos, a parceria, a relação econômica que eles têm. Inclusive, eles fazem parte de um mesmo bloco econômico, né? Estados Unidos, Canadá e México, que é o NAFTA. Tá? Você fala assim, mas são dois envolvidos e um subdesenvolvido? Sim, a parceria ali com o México é uma troca de matéria-prima e mão de obra. Né? Essa é a ideia. Tá? Porque se fala assim, existe livre circulação de pessoas dentro do bloco só entre Estados Unidos e Canadá. Mexicano ou mexicanos não circulam livremente dentro desses dois países, né? Então, o controle social entre eles é muito forte. Então, o México serve nesse bloco aí apenas para interesses, né, das grandes potências, interesses principalmente dos Estados Unidos, para atender esses interesses. Né? Se não atender mais, certamente o México não fica no bloco, né?
há uma carga de influência muito grande. Foi depois da assinatura desse bloco, por exemplo, que os Estados Unidos incentivou a ida de indústrias para a área de fronteira, chamadas maquiladoras, que eu acho que vocês já ouviram no passado sobre elas, né, foram se instalar ali na fronteira mexicana. Essas maquiladoras, elas utilizam a mão de obra mexicana, então todo dia milhares de trabalhadores mexicanos entram nos ônibus das indústrias, trabalham, e no final do dia eles retornam para o México, né? Eles retornam para suas casas, tá? Por quê? Porque há um controle muito forte ali nessas áreas industriais, controle policial mesmo, para que nenhum mexicano saia do serviço e vá para o território americano, né? Ou melhor dizendo, território estadunidense, né? Porque território americano todos nós estamos, no território estadunidense, né? Há essa pressão muito forte, né? Inclusive na eleição passada, não é essa agora que vai ocorrer, mas na passada era um dos programas eleitorais do Donald Trump, era a construção de um muro, né, com o México. Você não ouviu da boca dele falar a construção de um muro, por exemplo, com o Canadá, que é um país também que está no bloco. A construção de um muro com o México, né, nunca com o Canadá. Por quê? Porque os interesses ali são comuns, né? Agora, os interesses com o território mexicano são diferentes, é apenas de exploração, né, do território mexicano, não os mexicanos adentrarem no território deles, né? Agricultura responde somente a 2% do PIB, né, e ocupa ali, ó, 2% da população relativa. Então, na agricultura, eles não são autossuficientes, eles importam muito de outros países, principalmente do seu grande parceirão, né, que é os Estados Unidos. Então, a importação de alimentos, ou a importação ali de gêneros agrícolas, vem principalmente dos Estados Unidos, é a parceria, né? Proximidade ali com os territórios, né? E as relações econômicas que existem do bloco. Mas compra do mundo todo também. Compra do Brasil, por exemplo, gêneros agrícolas, compra de países europeus, então o Canadá ele compra do mundo todo, mas principalmente dos Estados Unidos. Se tiver que comprar soja, por exemplo, não vai comprar soja brasileira, né? Vai comprar soja americana. Essa é a ideia dessa parceria desse bloco, tá? A indústria ali, 29% do PIB, né, acolhe 22% dos trabalhadores, e o setor de serviços, como é característica de todos os países desenvolvidos, é o setor de maior eficiência, de maior acumulação, né? Acumulação de capital e acumulação de pessoas trabalhando ali também, né? De força, né? De mão de obra, de pé, né? De pessoas trabalhando, tá? Então, o setor de serviços é o que corresponde ali a maior percentagem aí, né? Do PIB canadense, tá? Assim como, se a gente for analisar hoje o PIB, por exemplo, brasileiro, vocês vão ver que o setor de serviços é o setor que mantém a nossa economia hoje, né? A gente vai falar de balança comercial, aí é o setor primário, mas de produto interno bruto, o setor de serviços é o que tem o maior destaque aqui dentro do Brasil também, o setor de comércio, né? A venda de produtos e mercadorias, tá? No Canadá não vai ser diferente, vocês viram que a indústria não é também o forte canadense, então vai concentrar no setor terciário. O que seria o setor terciário? Bancos, né, para quem não lembra, bancos, o setor financeiro, bolsa de valores, né, seguros, o próprio comércio para as pessoas, né, shopping, lojas, tudo isso é setor de serviço, setor terciário, né, para quem não lembrava ali. Tá? O Canadá se beneficia ali dos tratados, né, de livre comércio, como a gente tinha comentado, principalmente o NAFTA, porque ele também acaba, né, se aproveitando do território mexicano. O México também tem que comprar produtos deles, então aquilo que é produzido na indústria canadense também chega ali no México, né? Então tem uma integração lá entre Estados Unidos e Canadá, principalmente entre os dois, uma integração total entre os dois territórios. Quando aparece integração total, significa ali o quê? Livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas.
entre os dois países, tá? Fecha aí. Aí entre o México, não. Entre o México você pode ter livre circulação de mercadorias, você até pode ter uma livre circulação ali de capitais, mas não de pessoas. Sem falar que a moeda mexicana, né? O dinheiro mexicano, ele é muito mais fraco do que qualquer outra moeda aí que esteja inserida nesse bloco. Por isso que em várias áreas do México o dólar, né, ele circula livremente dentro do território, o que acaba enfraquecendo a própria economia mexicana, porque o fato dele participar de um bloco com duas superpotências, né, ou duas grandes potências ali, econômicas, acaba enfraquecendo a própria moeda dele, né? E aí você tem uma desvalorização cambial, logo você tem uma desvalorização de juros, logo você tem uma inflação maior dentro do país, aumenta a miséria, a pobreza. Então, o grande prejudicado desse bloco aí é o México. Por isso que por várias vezes o México acabou revisando, né, a sua participação dentro desse bloco econômico. Ele vai sair? Muito difícil, porque assim como também tem ali as dificuldades, né, de crescimento mexicano dentro do bloco, também há o fato do México conseguir ter absorvida uma parte da mão de obra nessas maquiladoras, né, ter ali a venda dos seus produtos, então impulsiona, de certa forma, a economia, né? Mariana, o dólar canadense ele é mais desvalorizado, de fato, isso é verdade, né? Mas não tanto quanto a gente imagina. Mas é que o dólar americano é uma moeda circulante, né? Internacional. É a principal moeda internacional que nós temos. Isso desde 1944, quando ocorreu a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência, os Estados Unidos já estava prevendo que ele seria a maior potência econômica do planeta e as outras potências também. Então, para facilitar, o que elas fizeram? Elas escolheram, na verdade, os Estados Unidos sugeriu o dólar como padrão ouro, né, da época. As outras potências votaram a favor e depois dessa conferência, o dólar ele saiu como a moeda mais forte, né? Então, toda vez que você vai fazer um fluxo comercial internacional, né, entre países, você compra em dólar, né? Então, o indivíduo ali está vendendo em dólar, o indivíduo está comprando em dólar, então virou a moeda flutuante internacional. Então, tudo que a gente compra aí para fora, a gente compra em dólar. Tudo que a gente vende para fora, a gente vende em dólar. Então, ela acabou se fortalecendo, né? Ela ficou muito forte. Ela não é a moeda mais forte do mundo na atualidade. A gente tem outras moedas mais fortes, né? Mas o fato dela ser uma moeda circulante internacional acabou fortalecendo essa moeda, acabou fortalecendo a moeda americana. Se nós podemos ter uma mudança dessa moeda circulante, podemos. Basta a China continuar no crescimento que ela está e basta ela ultrapassar os Estados Unidos. Aí a gente tem uma mudança na hegemonia econômica mundial. Aí a gente vai ter que ver se a moeda que vai continuar sendo circulante vai ser o dólar ou se a China vai impor ali a sua moeda como moeda circulante, né? Aí é uma outra queda de braço, é um outro contexto ali político e econômico, né, para acontecer, tá? E a gente está no ápice, né, desse conflito político e econômico. Não sei se vocês perceberam. Então a gente pode ter nos próximos meses, nos próximos anos, a China ultrapassando os Estados Unidos. Algo que não acontece, né, desde 1945. Ninguém conseguiu chegar muito próximo, né, dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de parte econômica, como a China tem conseguido agora. Então a gente está prestes a ver assim algo. Não, a moeda chinesa é uma das mais desvalorizadas do mundo. Por isso que eu falo, a gente está prestes a ver algo assim inédito, né? Algo inédito mesmo. A gente nunca viu um país, uma. Olha, Caio, para a gente discutir o que seria bom para o Brasil, aí é uma outra questão, né? Por exemplo, se tem uma moeda mais valorizada, assumindo hegemonia e sendo circulante, seria bom para o Brasil? Depende de como vai estar a nossa economia até lá.
né? Porque a nossa economia diz muito também sobre a relação da nossa moeda com outras moedas, o quanto está impulsionada a nossa economia aqui. É claro que não depende só disso, né? A moeda americana ela sofreu aditivos nas últimas semanas, nos últimos meses, né? O que acabou valorizando a moeda americana. E, de contrapartida, o Brasil ele acabou abandonando vários setores econômicos, por isso que houve uma desvalorização muito grande, né? A desvalorização da moeda chinesa é uma prática também, é uma... Isso, ó. A desvalorização da moeda chinesa é uma prática econômica também. Por quê? Porque eles desvalorizam de tal forma que eles acabam acumulando mais, né? Porque a China, além de ser um país comprador e compra bastante, é também um país exportador do mundo todo hoje. Então vocês imaginem, o que a China está comprando hoje? A China está comprando matéria-prima. E o que ela está exportando para o mundo todo? Produtos industriais, né, de muita tecnologia. A China tem muita tecnologia. Muita gente acha que a China não tem tecnologia. Tem. A China hoje não compete com os Estados Unidos só na economia, não, gente. Hoje a China, por exemplo, está competindo com os Estados Unidos em projetos aeroespaciais. A China, no ano passado, ela conseguiu um feito que nunca nenhum outro país tinha conseguido: mandar uma sonda para o lado oculto da Lua. Olha só, e pouco se falou disso. A China já tem essa tecnologia. A China, agora, em julho, mandou um robozinho para estudar a parte geológica da estrutura de Marte e mandou uma sonda para estudar a parte atmosférica de Marte. Quer dizer, a China tem uma tecnologia que a gente não fala muito, tá? Então, a desvalorização, voltando a falar da moeda, a desvalorização cambial da moeda chinesa só favoreceu ela. Não ter uma moeda forte favorece a China também, tá? O que não é o nosso caso, porque a gente abandonou o setor industrial. A China nunca abandonou o setor industrial. Então a China, ela tem uma moeda desvalorizada, tem. Ela compra muitos dos países, mas ela compra produtos do setor primário, matérias-primas, que ela vai transformar nas suas indústrias e depois comercializar o produto industrializado. Vocês já aprenderam isso na parte econômica, né? Básica. Produtos do setor primário, eles agregam menor valor, por isso eles são mais baratos. Agora, produtos com tecnologia empregada, eles saem mais caros. Então, quando a gente vende muita commodity, a gente acumula um certo capital. Mas se a gente vendesse tecnologia, a nossa acumulação seria muito maior. O Brasil não faz isso. A gente é praticamente um país exportador de commodity, né? E importador de tecnologia. Por isso que a nossa balança fica deficitária, porque balança comercial é exportação menos importação, né? Essa é a continha básica que você faz lá ao final de um ano, tá? Então, se você está vendendo muita matéria-prima, mas importando muita tecnologia de fora, a sua balança vai ficar desregular, né? Vai ficar ali tensa, né? Vai ficar desfavorecida ou deficitária, como nós definimos, né? Deficitária, com déficit, tá? É assim que funciona. A moeda chinesa não é muito valorizada, a gente não sabe o que vai acontecer dessa moeda caso a China ultrapasse os Estados Unidos, a gente não sabe ainda. Quando os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra, o dólar virou padrão ouro. Será que agora a China ultrapassando a moeda chinesa vai virar o padrão ouro? A gente não sabe, a gente tem que esperar. Por isso que eu estou falando. Nossa geração, né, inclui aí todos vocês, terceiro ano, pega gurizada, segundo, primeiro ano, né, a gente que está trabalhando muito essa questão da geopolítica contemporânea, atual, nós estamos prestes a ver aí algo que é inédito. Né? A gente está prestes a ver, por exemplo, a China ou uma outra potência, mas é ela que está mais próxima, ultrapassar os Estados Unidos. Algo que era impensável, né, alguns anos atrás, agora já é extremamente possível. É a segunda maior economia do planeta. Enquanto os Estados Unidos está crescendo ali ao ano 4%, a China nos últimos anos cresceu 9, 11, 10, né? Não passou disso, tá? Então os Estados Unidos ele tem crescido muito menos que a China. Tá? Então cresce muito bem, cresce, mas não quanto a China tem crescido, né?
Então a gente deve ver para os próximos meses, talvez no próximo ano, a China aí já ultrapassando os Estados Unidos. Vai depender muito de como os países vão sair dessa pandemia, né? Os Estados Unidos hoje tem muito mais mortes que a gente. A economia americana vinha crescendo, agora já não cresce mais. Então, essa pandemia vai dizer muito aí, né, sobre essa ultrapassagem, tá? Se ela vai ocorrer ou não, né? Mas o dólar ainda é a moeda corrente, é uma das mais valorizadas do mundo. Compara, por exemplo, o dólar com a nossa moeda. E olha que a nossa moeda está entre as moedas mais valorizadas também, mais fortes que existem, tá? Por mais que não pareça, né? Porque a gente vai comparar, por exemplo, o dólar com o real, há uma diferença hoje gritante, tá? Acho que está quase R$ 6, né? Não vi a cotação hoje, mas estava 5 e pouco na semana passada. Então a nossa moeda está muito desvalorizada. Mas você tem, por exemplo, o euro, que é mais valorizado que o dólar, você tem a libra, né, que é mais valorizada, mais forte que o dólar. Tá? A diferença é que o dólar ele é corrente, então o mundo todo usa dólar. Né? O mundo todo não usa libra e o mundo todo não usa euro, né? Não é moeda corrente. Tá? Ali a falta de áreas, né, para o cultivo, né, que é escasso a agricultura no Canadá, mas também tem muita tecnologia. Você pode ter ali poucas áreas para produzir, mas essas poucas áreas que produzem, elas são altamente tecnológicas, desenvolvidas, né, apresentam ali maquinários de ponta. Isso é uma característica, né, de países ricos, desenvolvidos. Os Estados Unidos tem essa tecnologia, o Canadá vai absorver também, um país próximo, vizinho, né? Então, a tendência é que utilize também as máquinas no campo para aumentar a produtividade, lembrando sempre aquela diferença entre produção e produtividade, né? Produção ali, total produzido, produtividade pega a produção e vê o que ela vai acumular, né? O dinheiro que essa produção vai trazer ali de benefício para o agricultor, né? Mas principalmente para a balança comercial do país, né? Aí tem as principais áreas ali que produzem agricultura, né? É, com um detalhe aqui para essa província, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, que é Quebec, né? É a questão do cereal, muito plantado aí dentro dessa região, né? Gado bovino, suíno, aves, mas apesar dessa produção ali, essa produtividade muito forte, o Canadá ele compra, né? Importa muito de outras nações, tá? Mineração muito forte dentro do Canadá, não só aí, também tem atividades, né? Tem projetos de exploração minerais lá no Polo Norte, então eles exploram bastante também no Polo Norte. Essa é uma diferença, né, do Polo Norte para o Polo Sul aqui, o nosso. O nosso aqui é só para fins de pesquisa. O Polo Norte não, ele tem atividade econômica dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, né, de várias nações que querem explorar lá esse território, elas vão para lá e exploram. Tá? O Canadá, dentre os minerais ali, ó, carvão, ferro, zinco, cobre, chumbo, amianto, níquel, urânio, ouro, bauxita. Então, é um território que tem muitos minerais, principalmente na parte mais fria. Então, o nível de exploração ainda é mais baixo, né, do que em outras áreas, mas eles produzem, né, bastante minerais que servem para as indústrias e servem também para abastecer ali as indústrias americanas dentro da relação comercial deles do, do bloco, né, econômico que eles executam. Tá? Potência industrial, apesar de a gente ter visto 29%, né, do PIB canadense está destinado ali relacionado à indústria, a gente pode citar o Canadá como uma potência industrial, até porque a segunda revolução industrial ocorre nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a proximidade deles com indústrias não é de agora, né? Já é uma proximidade antiga. Tá? A principal atividade econômica canadense é o setor de serviços, né? Então, são as indústrias abastecendo ali o comércio. O setor de serviços é a principal atividade, até porque emprega ali boa parte da PE, né? Da população economicamente ativa. Então, você tem quase 70% concentrado no setor terciário. Então, o principal setor ali
A principal atividade econômica canadense está ligada ao setor terciário, que é o que são das atividades comerciais, tá, gente? Então, para quem não tinha pego ali o que eu falei antes, setor terciário é o setor que mais acumula ali para o Canadá, né? As indústrias estão concentradas em dois pontos, São Lourenço, Grandes Lagos. Esses Grandes Lagos dá para a gente pôr como uma falha geológica, né? Que separa os Estados Unidos do Canadá, tá? É uma região industrial canadense e Vancouver também é uma região industrial. E a gente viu as regiões ali, né, de agricultura, então depois vocês vão poder pegar. E o setor de serviços estão destinados ali aos grandes centros canadenses e a faixa de fronteira com os Estados Unidos. É ali que nós temos a concentração do setor terciário, né? Bom, a gente vai entrar agora numa parte mais política para poder já caminhar para fechar aí sobre o Canadá, que é a questão separatista, né? A questão de Quebec. Tá? Tem várias questões no mundo geopolítico de conflitos. Então, vai ter a questão palestina, a questão curda, a questão basca, a questão Catalunha, né? E tem a questão de Quebec aqui também, que é o movimento separatista. Um concorrente para os Estados Unidos e para a China? Não. O Canadá não é concorrente para os dois. Né? Hoje, assim, o principal concorrente das duas superpotências, Estados Unidos e da China, seria a União Europeia. Mas aí a gente está falando de 28 países juntos competindo com dois, né? Então são os principais concorrentes. Hoje, ninguém consegue competir com os Estados Unidos e China. Né? Só os dois mesmo. Só os dois ali competindo entre eles. Né? A China, daqui a pouco, ninguém vai conseguir competir com ela mais. Os Estados Unidos já não estão conseguindo competir com ela agora. Por isso essa pressão tão grande, né? Do Donald Trump, com entrevistas pesadas, né? Toda hora ele tentando agregar ali a questão do vírus à China, né? Vírus chinês, né? Está pressionado, está impedindo importações chinesas dentro do território, já fechou embaixadas, fechou uma embaixada chinesa lá em Houston, porque diz que a China estava usando serviço de espionagem contra os Estados Unidos, né? Agora ele falou que o adversário dele está vendido ao comunismo e depois que esse adversário ganhar a eleição, o país vai ficar nas mãos dos chineses. Então, só que tem muito capital, né, chinês investido já dentro dos Estados Unidos, no mundo todo. Os chineses já estão investindo no mundo todo, mas principalmente dentro dos Estados Unidos já tem muito capital. A China é um dos principais compradores de títulos americanos. Tá? Para quem não sabe, os países eles podem vender títulos. Né? O Brasil vende título. Por exemplo, Tesouro, né? Vende título ali do Tesouro Federal. Aí, se você tiver o capital, você vai lá e compra, como se você estivesse fazendo um investimento no Estado. Depois de uns anos, você pode retirar aquele dinheiro. O Estado paga para você com jurinho lá, fica legal. Então, os Estados Unidos eles vendem títulos. E por que os países vendem esses títulos? Para poder pagar as dívidas. Os Estados Unidos têm a maior dívida externa do planeta. Né? Nós estamos falando de trilhões de dólares de dívida americana, justamente para poder continuar as guerras. Né? Então, uma forma de pagar essa dívida é vendendo títulos. Quem são os principais compradores? Os chineses. Então, o Donald Trump ele tem uma certa razão quando ele fala que a China vai dominar o mundo. E vai começar dominando pelos Estados Unidos, né? Devido à dívida, hoje os chineses já tem uma certa influência dentro do território americano, tá? Mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? Se vocês ficarem ainda interessados, né, sobre esse assunto, é um assunto de muito interesse, né? Investimento de chineses no mundo todo. Inclusive uma empresa chinesa, a Huawei, foi proibida de entrar dentro dos Estados Unidos porque ela iria competir no ramo da construção civil. E aí vocês têm que se lembrar, o Donald Trump ele vem de qual setor? Da construção, né? Ele ascende na economia americana e na mídia americana como um grande construtor lá nos Estados Unidos, de grandes prédios, né? A família toda
Inclusive, ele tem um centro lá, o Centro Trump, né, que é uma grande obra lá nos estados de Nova York. Então, e ele ia competir diretamente, por isso que nesses últimos dias houve uma discussão maior sobre essa relação China-Estados Unidos. Tá? Voltando a falar aqui, o movimento separatista de Quebec. Movimento separatista, toda vez que vocês escutarem isso, movimento separatista significa que existe uma região ali dentro que tem identidade cultural, né, com aquela área, com aquele território, e não se enxerga, né, pertencendo àquela nação, àquele país. Ou seja, essa região quer sua independência. Tá? É o que acontece em Quebec. É o que acontece em Quebec, é o que acontece na Catalunha, é o que acontece no País Basco, né? É o que acontece na Palestina, tá certo? Então, esses territórios, eles apresentam ali características culturais distintas do restante da nação. Então, o que Quebec tem ali de distinto do restante da nação? Uma proximidade muito maior com a França do que com a Inglaterra. Né? Isso aí já é uma grande dissidência. Tá? Então, você tem ali 80% da população que é descendente de franceses. Então, a pressão para a separação vai ser muito mais forte. Né? Então, separação do território e independência dessa área. Tá? Ainda hoje, existe uma concentração de franceses muito grande dentro de Quebec, e além dessa concentração de franceses, a característica histórica, arquitetônica, né, da região está muito mais próxima da França do que da Inglaterra. Né? A prática, o idioma falado lá dentro, a língua, é o francês. Então, eles mantiveram a característica cultural do colonizador nessa área. Então, por isso, eles reivindicam de forma pacífica, é claro, né, política, através de referendos, a separação do restante do território, né, canadense. É óbvio que essa separação é muito difícil de ocorrer. Né? Por que é difícil de ocorrer uma separação nos tempos atuais? Porque essas regiões elas estão integradas à economia dos países. Né? Então, os países não querem liberar essas regiões. Por que a Espanha não libera a Catalunha, por exemplo, né? Onde está Barcelona lá? Porque lá tem indústrias, então não vai liberar. Vocês acabaram de ver que um dos pontos ali da agricultura, né, e de setor de serviços está ligado a Quebec, então também não vai liberar Quebec, né? Vai ser muito mais difícil. E o último referendo ainda deu vitória, né, para aqueles que não querem se separar do restante do país. Então acabou que os separatistas, o movimento perdeu. Com uma pequena diferença, mas acabou perdendo, né? Em 69, ocorreu ali a oficialização da língua francesa em Quebec, né? 11 anos depois, o primeiro plebiscito, referendo, são muito parecidos, né? O povo vai às urnas para decidir o interesse distintos, assuntos distintos, mas de interesses comuns entre eles, né? Porém, a maioria da população votou contra a separação em 69. Em 87, os separatistas passaram a ter maior autonomia política e econômica ali dessa província, ainda é tida como província nessa área, tá? Porém, não conseguiram a separação ainda do território, mas já tem uma autonomia muito maior, né, do que em relação ao passado, ao que tinham antes, tá? Então, Quebec é um ponto conflituoso aqui do continente americano, mas é um conflito pacífico. As pessoas ainda tentam, na parte ali da discussão, na parte política, conseguir essa separação, né? Diferente de outras regiões que a gente já viu que ocorrem atentados terroristas, né? País Basco, por exemplo, entre França e Espanha, é um território que quer a separação e cometia vários atentados para poder chamar a atenção ali dos governantes, né, dos políticos. Aqui não, aqui é mais na parte da política mesmo que eles buscam essa separação. Podem conseguir no futuro? Do jeito que está caminhando a sociedade, é bem possível que sim, né? Vai depender dos governos que estarão ali no poder para ver se vão aceitar, né, essa separação, os governantes, né? No caso do Canadá é um pouquinho mais diferente, depende do parlamento e depende também da canetada da rainha, que a rainha, no caso a rainha Elizabeth, a tia Beth ainda comanda também as Commonwealths, né? Comanda essa região. Por exemplo, a cédula
da moeda canadense tem a foto da rainha. Então, essa relação entre os dois, entre a potência europeia com as suas áreas de colonização, né? Então, depende dela também, tá? População canadense aí, falando um pouquinho da questão demográfica, para a gente encerrar, né? Porque o tempo está estourando, tá? Britânicos, 45%, lá, franceses, 29%, né? Entre eles ali, neo-canadenses, que têm origem distinta ali, europeia, que são os colonos, né? Que chegaram numa segunda leva, tá? Aí tem lá o restante também do que sobrou ali da população, dividido entre asiáticos, negros, indianos e inuites ou esquimós que estão ali, né, presentes dentro do país, tá? Distribuição da população por idade, então de 0 a 14 anos, ó, 16%. População jovem reduzida, né? Padrão de país desenvolvido, a gente viu, vocês já viram pirâmide etária, né? Então, quanto maior for o desenvolvimento de um país, diminui a população jovem, né? População ali entre adultos, a pé, ó, a população alta, 68%, né? E idosos, 14% também, uma população alta, taxa de crescimento 0,8, extremamente baixa, padrão de país desenvolvido, né? Distribuição ali, ó, taxa de fecundidade ou fertilidade, 1,57. Então, em relação à taxa de nascimento, significa que está bem baixo isso. Padrão de país desenvolvido, né? Redução da taxa de natalidade. E aí, nós fechamos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Começou o Canadá, né? Conteúdo mais curtinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer discutir alguma coisa, algum assunto que não entendeu? Tá de boa? Então coloque o nome na chamada, vocês estão liberados lá para